Olá, estaremos fazendo alguns exercícios envolvendo o princípio fundamental de contagem. Vamos para o exercício 1. Existem duas vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B. Então, existe uma cidade A, onde há duas vias para a cidade B. E três vias da locomoção da cidade B para a cidade C. Quantas maneiras se podem ir de A para C? Pelo princípio multiplicativo, nós temos duas situações aqui, né, de nós podermos tomar decisão, né, ou vai por aqui ou por aqui, então são duas. E aqui, três tomadas de decisões possíveis. Então, nós temos 2 vezes 3, 6 maneiras distintas de você se locomover da cidade A para a cidade C. Na questão 2, coloca o seguinte: uma bandeira é formada de 7 listras. Então, vamos pensar aqui, né, numa bandeira. Podemos botar uma bandeira colocando de forma vertical, onde a gente tem 1, 2, 3, né, 4, 5, 6, 7. Então, fizemos, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, existem 7 listras aqui, que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e cinza. Então, são 3 cores. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, quer dizer, ao se colocar uma cor aqui, a mesma cor colocada aqui, ela não poderá ser colocada na listra que está aqui, adjacente, tá? Assim como se você botar uma cor aqui, essa cor ela não pode estar na lista de baixo, que é adjacente, nem na lista de cima. Muito bem. Então, nós vamos começar pelo princípio multiplicativo pensando quantas cores eu posso colocar aqui. Quer dizer, quais são as minhas alternativas? Eu tenho 3 cores. Então, aqui eu posso colocar 3 cores. Apenas para que você entenda que se eu coloco, por exemplo, a cor azul, só aqui, né? Se eu coloquei aqui a cor azul, por exemplo, né, essa cor azul já não pode entrar aqui. Então, me resta, né, 2 cores, que seria, se eu botei azul, me resta verde e cinza. Então, me resta 2 cores. Se eu colocar a cor verde, por exemplo, né, se eu colocar aqui a cor verde, veja, essa cor verde, ela foi colocada aqui, ela é diferente da azul, certo? Então, é evidente que a verde não pode entrar aqui, porque é adjacente. Mas aqui, né, pode entrar azul. Por que não? Porque adjacente ao verde, né, é azul, é diferente. Então, ao colocar verde aqui, me resta 2 opções aqui. Eu posso botar azul e cinza, já que eu botei verde. São 3 cores. Eu botei verde, então sobrou aqui azul e cinza. Eu coloquei azul, mas poderia estar azul ou poderia estar cinza. Então, 2. Né? Se eu coloquei azul aqui, né, eu poderia botar verde. Né? Não há nenhum problema, porque adjacente ao azul não é azul. Então, eu poderia botar cinza, por exemplo. Então, eu tenho 2. E essa recorrência sempre será de 2. Né? Então, eu tenho aqui uma quantidade que é 3 vezes, veja, 2, com quantos fatores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 vezes 2 a 6, a sexta maneiras, né, de pintar essas listras como o problema coloca, certo? Então, a primeira, 3 opções, e depois nas outras listas a gente terá sempre 2 opções. Pelo princípio multiplicativo, 3 que multiplica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2 à sexta multiplicado por 3. Bom, agora vamos para a questão 3. O código Morse usa duas letras, ponto e traço. Então existe o ponto e existe o traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. Então vamos pensar com esses dois códigos, o ponto e letra, as palavras com uma letra. Então, com uma letra, que na realidade a letra aqui é ponto e traço, com uma letra, vamos botar assim, com uma letra, nós temos duas possibilidades. Com duas letras, né, evidente que eu tenho duas letras, né, a gente pode ter aqui ponto, ponto, a gente pode ter tipo, traço, traço, a gente pode ter ponto, traço, a gente pode ter traço, ponto. Então, não há nenhum problema que eu repita, né, o ponto, ponto, ou traço, traço. Então, com duas letras, pensando no princípio multiplicativo, aqui eu tenho duas opções, que são dois símbolos, e na segunda, aqui eu tenho duas opções, então eu tenho 4 formas, que a gente já tinha colocado, 1, 2, 3, 4. Com 3 letras, né, agora a gente já vai aumentando isso, então eu tenho 1, 2, 3. Quantas opções aqui? Eu tenho 2, né, que são ponto e traço. Quantas opções aqui? 2, ponto e traço. Quantas opções aqui? 2, ponto e traço. Então, 2 vezes o 2, vezes o 2, que dá 8. Com 4 letras, né, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Quantas opções? 2. Quantas opções? 2. Por que 2? Porque são dois símbolos, posso estar colocando 2 e 2. Pelo princípio multiplicativo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 16. Então, ao fazermos a soma, né, de 2 mais 4 mais 8 mais 16, né, nós vamos ter 2 e 4, 6, 6 com 8, 14, 6 e 4, 10, 30 palavras, né, com código Morse. Então a resposta seria aqui 30. Ok? Bom, vamos agora para a questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: quantos são os números de 3 algarismos? Veja que ele não especificou que os algarismos são distintos. Então, ele quer 3 algarismos. Quais são os nossos algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, com esses algarismos, nós escrevemos os nossos números. Como ele quer que seja com 3 algarismos, é interessante colocar que o 0, né, como aqui o primeiro algarismo a ser colocado, ele não tem significação, não tem significado, não é significativo. Então, se você escrever 0 aqui, ó, tipo 0, 1 e 8, esse número eles têm 2 algarismos, porque o 0 não tem significado. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado que não podemos começar pelo 0, já que ele tem que ter 3 algarismos. Não começando pelo 0, eu tenho a opção de colocar aqui 9 possibilidades, certo? Porque o 0 não pode ser colocado. Na segunda casa, que aqui no caso seria a ordem da dezena, eu já posso colocar o 0. Não tem nenhum problema. E ao colocar o 0, né, e eu podendo repetir, porque ele aqui deixa livre para a gente repetir, então eu vou ter 10 algarismos, que é essa quantidade aqui, para colocar aqui. E no final eu também posso estar colocando 0, não é um problema, posso colocar qualquer algarismo, inclusive
repetidos, então eu tenho 10. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 9 que multiplica 10, que multiplica 10. 10 vezes 10, 100 vezes 9, eu tenho 900 números. Ok? Aqui. Agora, veja, quantos são os números de 4 algarismos distintos? Os mesmos algarismos, né? Algarismos são esses, colocando aqui 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 10 algarismos. E pensando sobre o novo problema, agora os algarismos são distintos. Ora, se os algarismos são distintos, então não pode haver repetição de nenhum algarismo nessas ordens. Bom, quantos são os números de 4 algarismos distintos? Não podemos começar pelo zero. Ora, se eu não posso começar pelo zero, eu tenho 9 aqui. Veja que esse aqui são as possibilidades. Eu vou até escrever possibilidades. 9 possibilidades. E aqui eu vou dar um exemplo apenas para que fique entendido o exemplo de um número, ok? Um exemplo de um número. Vamos supor que eu botei o número 5. Tá? Ao colocar o número 5, ele não pode mais ser repetido. Então eu estou tirando o 5. Mas veja que o zero que eu tirei, né, que eu disse assim, olha, eu posso botar 9 algarismos. Eu poderia botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, menos o zero. Isso aqui é apenas um número que eu estou botando como exemplo, um algarismo 5. Então eu vou tirar o 5, né, que ele já entrou, mas o zero volta. Então se eu tirar o 5, ficou 9. Né, 9. Porque eu estou tirando 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estou tirando 5. Certo? Mas o zero que entrou aqui, ele volta. Então, ele continua com 9. Né? Apenas tirei o 5, o zero voltando. Então, se eu tirar só o 5, o zero voltando, fica 9. Vamos supor que aqui eu coloquei o zero, que o zero já pode. Então, são 2 algarismos sendo colocados. Então, desses 10, eu tenho que tirar o 5 e o 0, que não posso repetir. Então, de 10 algarismos, tirando 2, fica 8. Vamos supor que eu coloquei aqui o 7 de 10, que eu tinha tirando 3. Esses 3, né, nenhum deles pode ser repetido. Eu fico com 7, para possibilidade de colocar aqui. Então, nós vamos ter, nesse problema, a resposta 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 maneiras de escrever aí esses números de 4 algarismos distintos, tá? Fazer esse produto. Bom, agora na questão 6 diz assim, quantos são os números pares de 4 algarismos distintos? Primeiro vamos resolver isso aqui, quantos são os números pares? Bom, observe o seguinte, então 4 algarismos distintos, está aqui, a quantidade de algarismos, e os algarismos, que são esses. Muito bem. Se eu quero que esses algarismos sejam pares, esse problema ele tem um complicador. Né? Eu devo pensar, né, num número par que termina em 0, e separadamente, depois pensar em números que terminam em 2, 4, 6 e 8, que são pares. Por quê? Porque o 0 é um complicador, porque o 0 não entra aqui no primeiro, nesse algarismo da unidade de milhar, ele não pode entrar, porque ele não tem significado se ele ficar aqui, né, com 4 algarismos, isso aqui é 4. Depois aqui eu posso botar 4 também, tá? 4. Então são 4 algarismos. Então, nesse problema, a gente tem que dizer, vamos pensar assim, terminando pelo 0. Vamos botar opção, terminando pelo 0. Se ele termina pelo 0, eu tenho uma opção, que é exatamente, aqui são as possibilidades. Sempre em cima, estou colocando as possibilidades, e embaixo eu estou colocando o exemplo
do número, tá? O exemplo do número. Então, eu aqui, a possibilidade só tem uma que eu estou colocando zero, porque eu estou dizendo, ó, está terminando pelo zero. Então, só tem o zero. Então, coloquei o zero. Certo? Feito isso, eu começo a escrever agora daqui. Certo? Como os algarismos são distintos, veja que eu não posso mais colocar o zero aqui. Quer dizer, não posso e não poderia mesmo, né? Então ele não entraria. Já coloquei aqui, mas ele também não poderia entrar aqui. Então o zero sai. O zero sai. E aqui, saindo zero, me restam 9 possibilidades. Que tinham 10 algarismos, me restam 9. Então, por exemplo, eu coloquei o 3 como exemplo. 3. Veja que agora, né, desses 9 algarismos, eu tenho 2 que não podem entrar aqui. Então, né, eu vou ter quantas possibilidades? 8, porque 10 menos esses 2 algarismos dá 8. Ao colocar aqui, por exemplo, 5, né, eu tenho 3 algarismos que eu não posso mais repetir. Então, dos 10 eu tiro esses 3, ficam 7. Então, por exemplo, aqui eu posso botar o 6. Então, veja, isso aqui é um exemplo numérico, né, só para que você tenha ideia. Então, aqui, números pares, só terminando em zero, vou botar aqui, ó, terminando em zero, eu tenho esse produto, 9 vezes 8 vezes 7, né? Porque o 7 vezes 1 dá 7. Então, aqui eu tenho que fazer, porque eu vou somar 9 vezes 8, 72, vezes 7, 2 vezes 7, 14, 7 vezes 7, 49 e 1, 50. Então, tenho 504 números. Agora, eu vou fazer o seguinte problema. Terminando em 2, 4, 6 e 8, que também é par. Então, quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4. Então, é só entrando esses pares aqui, ó, para que o número seja par. Vamos supor aqui, no número, embaixo é um exemplo de número, aqui é a possibilidade. Botei 8. Tá? Esse aqui é um exemplo de um número. Botei 8. Vocês entendam. Ao colocar o 8 aqui e vendo os algarismos, o 8 não pode entrar aqui, né? Porque ele não pode repetir. Então, tirando o 8, né, eu fico 9. Mas, opa, o 0 também não pode entrar. Então, quantos vão poder entrar aqui? Que possibilidades? Apenas 8 algarismos, porque não pode entrar. Vou botar aqui o 6 para não ficar dois iguais. Então, botei um 6. Então, o 6 não pode entrar e nem o 0, porque o 0 não inicia. Então, eu fico 8. Certo? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, o 3. Par, o que mata, o que faz ser par, esse cara aqui pode entrar qualquer número, menos o 0. E menos o carinha que eu coloquei aqui. Então, ao colocar o 3, veja que eu não posso repetir esses dois aqui, que é um exemplo de um número. Tá? Então, eu tinha 10, tirando o 2, ficou 8. Mas o 0, né, ele ficou 8, porque eu estou tirando esses dois. O 0 volta a entrar aqui, então fica 8. Porque o problema do 0 não poder entrar aqui é uma questão. Quando chego aqui, eu posso entrar. Então, quando eu tenho essa quantidade aqui de algarismos e só não entra o 3, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu botei o 6 e o 3, ó, o 6 e o 3, então os outros podem entrar, então continua 8. E aí, botei aqui, por exemplo, o 0, né, que é um exemplo de um número, então eu vou tirar 3. Então, se eu tenho esses 10 e tiro 3 aqui, 7. Então, o nosso número terminando em
2, 4, 6, 8, eu vou ter quanto? Eu vou ter 8 vezes 8, 8 vezes 8, vezes 7 vezes 4. Né? Eu tenho que fazer esse produto. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 7, 28. Fazendo 8 vezes 4, 32. 6 vezes 8, 48, 51, não é isso? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Então, 8 vezes 4, 32. 6 vezes 8, 48. 51. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. 2, 8 e 1, 9. 5 e 2, 7. Então, se eu somar aqui, né, os 504 números com 1.792 números, que é terminado em 2468, com esse terminado em 0, exatamente essa soma, né, de 1.792 com 504, 4 e 2, 6, 9, 7, 5, 12, nós vamos ter 2.296 números pares de 4 algarismos distintos. Então é interessante nesse exercício, quando você vai buscar os números pares, primeiro faz terminando por 0. Sempre observando que o primeiro algarismo, aqui o algarismo da ordem maior, nesse último aqui, a unidade, dezena, centena, unidade milhar, não pode ser 0. Né? Então, esses são os dois cuidados. E depois você vai terminar em 2, 4, 6, 8. Né? Isso aqui são metodologias do princípio indicativo diferentes, então você tem que separar. E aí, ao fazer a soma, você encontra. Agora, quantos são os números ímpares de 4 algarismos distintos? Então, vamos fazer aqui. Esse já não tem problema, tá? Porque quando eu falo o ímpar de 4, 1, 2, 3, 4, ele não vai terminar em 0. Ele pode terminar em 1, ímpar, né? Termina em 1, 3, 5, 7, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 possibilidades. Por quê? Porque pode terminar em 1, pode terminar em 3, pode terminar em 5, pode terminar em 7 e 9. Quando ele termina com esses algarismos, ele é ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou pro primeiro. No primeiro, nesse cara aqui, ó, tá? O 0 não pode entrar. O 0 não pode. Então, quando eu coloquei um desses 1, 3, 5, 7, 9, vamos dizer que eu botei o 7 aqui como número, ele não pode entrar aqui. Né? Então, se eu tenho 10, tirando esse cara, ficou 9, mas o 0 também não pode. Então, na realidade, são 8. Quando eu escrevo aqui, por exemplo, o número 2, né, o algarismo 2, eu já não posso, eu não tenho esses 2. Mas aqui eu tenho 0. Então, o 0 está incluso nessa colocação aqui. Então, desses 10, só vou tirar esses 2, que continuam 8. Então, ficou 8 vezes 8. E aí, eu coloquei aqui o 1, por exemplo. Dos 10, eu tiro 3. Né? Dos 10, eu tiro esses 3 que eu coloquei. Então, ficam 7. Sempre aqui pode entrar o 0. Nesses dois. Então, aqui vai ficar 7. Então, nesse nosso problema, 8 vezes 8 vezes 7 vezes 5, né, números ímpares. Então, você tem aqui a quantidade de números ímpares. Então, é um problema interessante, né? Pode estar caindo em prova. Quais são os números pares de uma quantidade de algarismos distintos e quais são os números ímpares de uma quantidade de algarismos distintos. Tá bom? Bom, vamos agora para a questão 7. Quantos divisores inteiros do positivo possui o número 360? Quantos divisores são pares? Quantos são ímpares?
quantos são quadrados perfeitos. Bom, nesse problema, né, nós vamos primeiro fatorar o 360. Então, vamos fatorar o 360, vamos ver. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16, 0. 2 dá 90. Por 2 dá 45. Que dá por 3 dá 15. Por 3 dá 5. E por 5 dá 1, né? Então, nós temos 360 fatorado em 2 elevado a 1, 2, 3, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Certo? Que, na realidade, isso que eu vou fazer aqui já é o princípio multiplicativo. Tá? Por quê? Porque quando eu falo aqui de divisores, o 1 é divisor. Por exemplo, 2 elevado a 0. Né? Existe aqui um processo, né, que sai do princípio multiplicativo, que eu já vou colocar aqui já sem muita explicação, é que se eu pegar o 3 mais 1, né, esse 3 mais 1, multiplicar por 2 mais 1 e multiplicar por 1 mais 1, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2, né? Que eu vou ter 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 divisores. Aqui, ó, 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 divisores aqui. Então, é como se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a alfa, vou botar assim, vou botar 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Né? Vou botar assim um A grande, um B grande, um C grande. Então, esse A, ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser 2, ele pode ser 3. Quer dizer, a variação aqui, ó, do princípio multiplicativo, ele pode ser 0, 1, 2 e 3. O B pode ser 0, 1, 2. E o C pode ser 0, 1. Então, para você fazer o princípio cativo, você vai sempre fazer assim, 0, 1, 2, 3. Tá? Aqui o B, no caso, o B seria expoente 3, 0, 1, 2, etc. Então, quando você, apenas mostrando, quando você tiver assim, ó, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 3 elevado a 0, 3 a 1, 3 ao quadrado, 5 elevado a 0, 5 a 1, 5 ao quadrado, quando você... Quais são as opções aqui? Ó, né? Você pode pegar esse cara com esse cara com esse. Então, nesse emaranhado de produtos serão sempre divisores. Então, quantas possibilidades você tem aqui? 4. Quantas possibilidades? 3. Quantas possibilidades? Aqui, na realidade, é 0 e 1. Quantas possibilidades? 2. Então, esse produto, né, 4 vezes 3 vezes 2, vai me dar a quantidade de divisores. Então, assim sai essa regrinha aí quando você quer saber o número de divisores. Então, o que é interessante aqui é você observar o seguinte, olha só, 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C, né, como eu coloquei. E o A, ele pode ser, né, para você verificar a quantidade de divisores, esse A pode ser expoente 0, 1, 2, 3, o B pode ser expoente 0, 1, 2 e o C 0, 1, né, formando a regra do princípio multiplicativo, dando 4 quantidades, 3 quantidades, 2 quantidades. Esse produto vai dar o número de divisores. Então, agora vamos ver quantos divisores são pares. Então, a primeira resposta é essa aqui, ó, né? Quantos divisores inteiros positivos possuem o número 360? 24. Agora,
Quantos divisores são pares? Observe que para que esse cara seja par, ele tem que ser múltiplo de 2. Não é isso? Todo número par ele é 2k, onde k é inteiro. Então, observe que se, então para ser par, se nesse conjunto A você tiver o zero, né, 2 elevado a zero é 1. Se o expoente do 2 for 0, isso aqui é 1, e 3 elevado a qualquer número, 5 elevado a qualquer número, multiplicado dá ímpar. Então, num caso, para ser par, esse A não pode ser 0, ele só pode ser 1, 2, 3. Porque 2 elevado a 1 é par, dá 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, multiplicado por esse produto independente. Aqui não há nenhum problema, o B pode ser 0, 1, 2 e o C pode ser 0, 1. Então, na realidade, a quantidade de pares é esse 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Então, há 18 pares. Veja, tem 24 divisores e 18 pares. Quantos são ímpares, aí você poderia até fazer a subtração, não é verdade? Você poderia fazer a subtração de 24 menos 18. Mas pensando dessa forma, né, como eu coloquei, veja bem, só para você entender, se eu tiver 2, né, 2, aqui eu tenho, vou botar assim, da mesma forma, A, B, C. Como eu falei, se eu botar 2 elevado a 0, dá 1. O resto esse 1 vai fazer que seja ímpar. Então, na realidade, o único expoente, né, para que isso aqui seja ímpar, que eu posso ter ali, é 1. Ou melhor, é o 0. 2 elevado a 0 dando 1, isso aqui vai ficar sempre ímpar. Então, qual é o princípio multiplicativo? Eu só posso ter aqui um elemento, que seria o expoente 0. O expoente 0 aqui, esse aqui vai ficar 1. 2 elevado a 0 é 1, mas o expoente é 0. Então, quantos eu vou ter aqui no conjunto? Só o 0, um elemento. Aqui 3 e aqui 2, que dá exatamente o 6, que é a diferença de 24 divisores, tirando 18 pares, dá os 6 ímpares que nós fizemos aqui. E depois, quantos são quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos, né, vamos pensar aqui, 2 elevado a A vezes 3 elevado a B vezes 5 elevado a C. Então, os quadrados perfeitos são aqueles cujo os expoentes são pares, não é verdade? Então, por exemplo, quem são, vamos ver aqui, nesse caso aqui, ó, vamos pensar aqui, ó, o A. O expoente par pode ser 0 e 2. O B, expoente par, pode ser 0 e 2. E o C, expoente par, 0. Então, eu vou ter 2 vezes 2, 4. Eu tenho 4. 4. Né? Quantos são quadrados perfeitos? Vamos ver se eu colocasse assim, ó, o 2, como eu botei, 2 elevado a 0 vezes 3 elevado a 0 vezes 5 elevado a 0, que dá 1. 1 é um quadrado perfeito, 1 vezes 1 dá 1. Vamos pegar o 2 elevado ao quadrado vezes o 3 elevado a 0
vezes o 5 elevado a zero. Então aqui é 1, eu tenho 4, um quadrado perfeito. Vamos pegar o 2 elevado a 2 vezes o 3, por exemplo, né, elevado a 2, só para vocês verem, vezes o 5 elevado a zero, que é 1. Então você vai ter 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, que dá 36, que é um quadrado perfeito, 6 vezes 6, 36. Então, no nosso caso aqui, a nossa resposta, quantos são os quadrados perfeitos? Então, 4. Né? Podemos botar aqui, ó, isso aqui, quadrados perfeitos, resposta aqui, 4. Quantos são os números ímpares? Nós já vimos números ímpares, aqui ó, são 6. Né? Quantos são os números pares? Né? São 18 pares, né? Então são os números pares aqui, ó, 18. E o total de divisores a gente já viu que são 24. Então aqui a gente fez aqui uns rabiscos mostrando para vocês, né, uma metodologia aí para resolver esse tipo de problema. Muito bem, vamos para agora a questão 8. O problema aqui, nesse problema 8, a gente diz assim, quantos subconjuntos possuem um conjunto que tem N elementos? N elementos tem que ter elementos, então não tem sentido conjunto vazio. Vamos pensar, né, num subconjunto que tem um elemento. Né? Por exemplo, quantos subconjuntos possuem um conjunto que tem, por exemplo, 1? Né? Então você tem, ou você tem o conjunto vazio, ou você tem o conjunto 1, vamos pensar assim, né? Formado pelo elemento 1. Ou você tem o conjunto formado pelo 1 e pelo conjunto vazio, né? Conjunto vazio. Então você tem dois elementos. Vamos pensar num um conjunto que tem o 1 e o 2, né? 1 e o 2. Então você pode ter o 1, né? 1 está contido aqui. Você pode ter subconjunto. Você pode ter o 2, né? Você pode ter o 1 e o 2. Você pode ter 1 e o 2, e você pode ter, melhor aqui, o conjunto vazio, melhor, né? Perdão, gente. 1 ou conjunto vazio. O conjunto vazio está contido aqui, né? Então aqui eu tenho 1, eu tenho o conjunto vazio, certo? Aqui eu tenho 1 está contido, esse cara está contido, 1, 2 está contido e o conjunto vazio também está contido ali. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Então veja que aqui eu tinha 2, aqui eu tenho 4. Vamos pensar só no 1, 2, 3. Né? Eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 1, 2, eu tenho 1, 3, eu tenho o 2, 2, 3, eu tenho o 1, o 2 e o 3, eu tenho o conjunto vazio. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observando, né, que você tem aqui exatamente um elemento 2 elevado a 1, dois elementos 2 ao quadrado, 3 elementos você tem 2 ao cubo. Há uma lei de recorrência, quando aqui você tem n elementos,
você tem 2 elevado a n subconjuntos. Então, apenas uma ideia de recorrência para que vocês entendam esse tipo de exercício. De quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila? Então, existem 5 cadeiras. Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, cadeira 5. E tem 3 pessoas, né? Você tem aqui 3 pessoas. Muito bem. Então, o que ocorre? Quando essa pessoa aqui, ele vai sentar, ele tem 5 opções, né? Que opções ele tem de sentar? Ele tem 5 cadeiras na frente, então ele tem 5. Mas se ele sentou, se esse cara sentou aqui, esse cara vai ter só 4. Se esse cara sentou aqui, esse cara vai ter só 3. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60 modos, né, diferentes. Aí, 3 pessoas sentar-se em 5 cadeiras em fila. Vamos olhar para isso aqui. De quantos modos 5 homens e 5 mulheres podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares? Então, existem 5 bancos de 2 lugares. Então, um banco, 2 bancos, 3 bancos, banco com 2 lugares, 4 bancos, 5 bancos. 1, 2, 3, 4, 5 bancos. E aí 5 homens, 5 mulheres podem sentar. Vamos pensar, fixar só que os homens vão sentar aqui do lado esquerdo. Então vamos botar aqui, tipo assim, o homem 1, homem, né? H1, H2, H3, H4, H5. E aqui mulher 3, mulher 2, mulher 5, mulher 4, 3, 2 e aqui mulher 1, né? Botei. Então, o que acontece? Se eu pensar, por exemplo, se eu pensar só em esses carinhas do lado esquerdo, né? Quantas opções eu tenho aqui, né? Por exemplo, eu tenho 5 homens. Então, aqui pode sentar 5 homens. Sentou 1, aqui eu só tenho 4 para sentar. Sentou aqui, aqui vai sobrar 3 para sentar. Aqui sobra 2 e aqui sobra 1. Quer dizer, na realidade, 5 vezes 4, 20, vezes 3, 120. Então, tenho 120 maneiras. No caso das mulheres, isso aqui é dos homens, tá? No caso das mulheres, pensando dessa forma, também tem 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é de 120 maneiras, né? É interessante, assim, quando você tem esse caso aqui, não é somar, é 120 multiplicar por 120. Porque quando você tem, por exemplo, uma situação, né, que o H1 está aqui, né, você pode fixar esse cara e os outros movimentos estão acontecendo. Então, quando você fixa, deixa esse cara aqui e vai só mexendo nesse, quando você fixa esse, vai mexendo nos outros, quer dizer, você vai gerando um princípio de multiplicação. Então, na realidade, esse produto, isso aqui não é soma, é um produto, 120 vezes 120. Agora, tem um detalhe. Na realidade, há uma mudança, você pode mudar, porque você pensa, esse cara vai sentar sempre do lado esquerdo, esse do lado direito, mas você poderia estar pensando agora em fazer, todas essas situações, fazer essa jogada, de trocar a posição dos dois. Só que, é que eu falei, eu troquei, eu fixo aqui, ó, M3H1, esses dois caras vão ficar sentadinhos aqui, e os outros vão fazendo a mexida. Eu posso pensar nesses dois caras sentadinhos só mexendo os outros. Então isso gera, né, uma situação que aqui eu posso mudar de posição multiplicando, aqui eu posso mudar, aqui eu posso mudar, aqui eu posso mudar, aqui eu posso mudar. Então eu tenho 120 ao quadrado vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta. Essa é a quantidade
modos que 5 homens e 5 mulheres podem sentar-se em 5 bancos de 2 lugares, se em cada banco deve haver um homem e uma mulher. Então, sempre um homem e uma mulher. Ok? Bom, na questão 11, de quantos modos o número 720 pode ser decomposto em um produto de 2 inteiros positivos? Bom, aí ele bota, aqui consideramos que o 8 vem pela propriedade comutativa, 8 vezes 90, 90 vezes 8, quer dizer, é evidente que é a mesma representação, né, do produto de 2 inteiros, dando o 720. Bom, então, o que nós temos que fazer aqui? Veja bem, de quantos modos pode se decompor em um produto de 2 inteiros? Então, para que a gente consiga fazer isso, eu vou mostrar. Primeiro a gente vai fatorar o 720 em fatores primos, porque todo número pode ser fatorado em números primos. Então, veja, fator 2 primo, 2 vezes 3, 6, 360, ainda 2, 180, ainda 2, 90, ainda 2, 45, por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Então, o que acontece? Esse número 720, né, ele tem essa fatoração que nós colocamos aqui. Né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que vai dar o 720. Ora, quantos fatores eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? São 7 fatores. Eu vou colocar assim, 720 igual, vamos botar aqui, 2, 1, 2, 3, 4, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Tá? Deixa eu pensar aqui. De quantos modos o número 720, né, vai poder? Então, veja só, quantos divisores, deixa eu pensar aqui, quantos divisores tem o 720? Quantos divisores? Quantos divisores? Aqui eu tenho 4 mais 1, 5, vezes 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2. Quer dizer, o número de divisores, eu pego esse expoente, somo 1, pego esse expoente, somo 1, aqui era 1, 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter 30, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30 divisores. Certo? 30 divisores. Desses 30 divisores, né, quando eu pego, problema interessante, quando eu pego esse 720 e multiplico, né, de forma que eu tenho 2 fatores, esse cara é um divisor de 720. E esse cara é um divisor de 720. Concorda? Por quê? Porque se eu pegar o 720 dividido por A, dá B. Então, esse cara, né, como ele é decomposto em 2 fatores, ele passa a ser divisor. Certo? Então, eu tenho 30 divisores. Né? Então, na realidade, 720 ele é decomposto pelo produto de divisores. Né? Por exemplo, pega esse exemplo aqui, ó, 8 vezes 90. Ó, 8 vezes 90. Veja que o 8, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, é um divisor. E o 90, se você buscar aqui, você vai ter, ó, 3 vezes 3, 9, 9, 5 vezes 2, 10. Dá 90. Então, esse produto aqui é um divisor de 720. Então, o que acontece? Se eu tenho 30 divisores, eu vou precisar do produto,
né, sempre formado de 2, se eu pegar essa quantidade de divisores e dividir por 2, né, eu vou ter 15 formas de fazer o produto, né, 2 a 2, que eu estou pegando pela metade. Então, o que acontece? De quantos modos pode ser em 2 inteiros positivos? Produz 2 inteiros positivos. 15 modos. 15 modos. Né? Que eu vou poder pegar o produto, como eu peguei aqui, ó, 8 vezes 90. Se eu pegar o 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vou pegar esse cara aqui, que é um divisor, tá? 8. Depois eu pegar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10, que dá 90. Eu formei aí um produto, né, com 2 elementos, que vai dar os 720, e onde esses fatores são divisores. Então, existe 15 modos de nós considerarmos isso. Agora, vamos pegar o 144, fazendo da mesma forma. 144, né, se eu dividir por 2, dá 2 vezes 7, 14, 72, por 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, por 2 dá 18, por 2 dá 9, 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, 144, eu tenho 2 elevado a 1, 2, 3, 4, vezes 3 ao quadrado, certo? Não erramos nada, 2 vezes 9, 3 vezes 3, 9 vezes 3. Então, quantos divisores aqui? Ó? Vamos pensar, quantos divisores? Divisores eu tenho 4 mais 1, 5, vezes 2 mais 1, 3. Então, eu tenho 15 divisores. Nesse caso, né, se eu tenho 15 divisores, você pode perguntar, pô, Zé, mas vem cá, se eu dividir 15 dividido por 2, né, eu vou ter 7 fatores, pares de fatores, como eu fiz ali, 7. Só que, o que acontece, por exemplo, com ele, porque na realidade isso aqui eu estou pegando os fatores distintos. Né? Mas quando eu pego 12, por exemplo, vezes 12, né? que dá os 144, esse caso aqui, ó, quando eu tenho um número par de divisores, eu não tenho essa situação. Eu não tenho nenhum número, 720 não é aqui um quadrado perfeito. Quer dizer, eu não teria 2 números iguais multiplicando a 720. No caso do ímpar, esse cara é quadrado perfeito. Então, eu tenho essa situação, né, que tá excluso quando eu divido por 2. Então, o que acontece? Nessa situação, eu tenho que incluir esse carinha, que é o 12 vezes 12, 7 mais 1, que no caso passa a ter 8 divisores. Então, no caso do 144, eu tenho 8 divisores, né? 8, na realidade, se decomposto em um produto de 2 inteiros, quer dizer, na realidade, são 8 modos, né? Vamos botar assim, 8 modos de eu compor o 144 com 2 fatores. E no outro anterior eu teria 15 modos, ok? Então tá aí, gente, essa questão é uma questão, de certa forma, interessante, certo? Vamos agora para a questão número 12. Veja bem, dispomos de 5 cores distintas. 5 cores distintas. Então existe lá uma cor 1, uma cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. De quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo, cada quadrante com uma só cor, se quadrantes cuja fronteira é uma linha não podem receber a mesma cor?
Então, veja o que acontece aqui. Eu tenho, vamos pensar aqui num círculo, tá? Pensar num círculo, onde esse círculo está sendo dividido dessa forma, ok? Então, tem o quadrante 1, o quadrante 2, pensando igual o quadrante trigonométrico, quadrante 4. Muito bem. E ele diz assim, dispomos de 5 cores, de quantos modos podemos colorir os 4 quadrantes de um círculo, cada quadrante com uma só cor. Quadrantes cuja fronteira, por exemplo, esse cara com esse não pode ter a mesma cor. Então, se eu botar uma cor aqui, no quadrante 2 não pode ter essa cor, e nem no quadrante 4 pode ter essa cor, porque ele coloca que os quadrantes cuja fronteira é uma linha, quer dizer, veja aqui, essa aqui é uma linha, então a cor que está aqui não pode estar nesse, nem pode estar aqui. A cor que está aqui pode estar aqui, porque aqui a fronteira não é a linha, seria esse centro aqui do círculo. Então, gente, aqui eu acho que vale pensar numa situação onde a gente usa esses dois aqui, que eles são flexíveis. Eu posso botar cores diferentes, cores iguais, para poder pensar nos outros. Então, vamos pensar no quadrante 1 e 3, né? Onde no quadrante 1 e 3 eu coloco a mesma cor, tá? Vou pensar assim, a mesma cor. Então, gente, olha só, eu vou colocar a mesma cor. Se eu vou colocar a mesma cor, né? Pensando aqui que eu botei no 1 e 3 verde, vou botar aqui, isso que é interessante fazer. Eu botei a mesma cor, certo? Assim que eu botei verde como uma cor 1, mas eu poderia ter a cor 1, poderia ter a cor 2, poderia ter a cor 3, cor 4, cor 5. Então, nesses dois quadrantes, nesse carinha aqui, quais são as opções de cores que eu posso, que na realidade eu pinto os dois, pinto assim, ó. Eu tenho aqui 5 opções de colocar, cor 1, cor 2, cor 3, cor 4, cor 5. Se eu coloquei uma cor, por exemplo, verde, né? Essa cor verde, né? Pensando aqui no 2, vamos pensar que isso aqui seja uma cor 1. Essa cor é 1. Então, se eu botei esse cara aqui, ó, esse cara não pode entrar aqui, tá? Por que ele não pode entrar aqui? Porque isso é fronteira, isso é fronteira. Então, quantas opções eu vou ter aqui? Eu não posso entrar com a cor 1, então eu vou ter 4 opções, né? Então, por exemplo, aí eu pintei aqui de azul. De azul. Certo? Por quê? Porque o verde eu não posso, mas eu podia botar qualquer outra cor. Então, botei lá uma cor 3. Certo? Veja que no nosso 4 aqui eu também não posso ter, eu não posso repetir mais essa cor verde, né? Porque senão ele vai ficar igual. Então aqui eu tenho várias opções menos a cor 1, nesse caso também. Podendo até ser essa aqui também, ó, porque aqui não tem nenhum problema. Se eu botei azul, azul. Então aqui eu também tenho 4 opções para colocar. Então, quando 1 e 3 tiver a mesma cor, eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80 opções, né, de cores ali. Né? 5 vezes 4, 20. 4 vezes 2, 80. Agora vamos pensar numa situação, né, que eu coloco assim. Eu vou colocar aqui as cores, então 1 e 3, 1 e 3 com cores distintas, diferentes. Cores distintas. Então aqui eu pintei de azul, né? E eu pintei de verde, são cores diferentes. Né? Então, quantas opções
eu tenho aqui, nesse cara aqui, ó, nesse cara, eu tenho 4 opções. Ou melhor, eu tenho 5, né? Porque eu posso começar com qualquer cor. Nesse carinha aqui, eu não posso... Eu estou partindo do princípio que são distintas. Então, usando essa condição, aqui eu tenho 4. 4, porque eu não quero botar igual. Mas se eu pintei aqui de verde, aqui não pode ser verde, né? E nem pode ser azul. Porque se for azul, está repetindo aqui, ó, e se for verde, repete por aqui. Então, eu tenho que tirar das 5, né, cores, eu tenho que tirar essa e essa. Então, vamos dizer que eu botei aqui uma cor 1, uma cor 2. Eu não posso ter cor 1 aqui, nem cor 2 aqui. Então, se eu tinha 5, tirando 2, ficou 3. Certo? Aí eu pintei lá de uma cor 3, tá? A cor 3, que é diferente. Aqui eu posso ter cor 3, nenhum problema. Posso ter cor 4, cor 5. Então aqui também eu tenho a possibilidade de 3. Então eu tenho 5 vezes 4, 20. 20 que multiplica 3 vezes 3, 9. 9. Eu tenho 180 maneiras. Então, na realidade, 180 opções. Então, né, quantas opções? Aqui seria 80 mais 180, 260 maneiras, né, de pintar esse círculo de acordo com o que ele coloca no problema, ok? Muito bom. Vamos então para agora a questão 13. A questão 13 diz assim: em um corredor há 900 armários, né, numerados de 1 a 900. Então vamos pensar aqui, certo? Vou pensar aqui nos armários, vamos colocar aqui assim, ó. Armário 1, armário 2, armário 3, armário 4, armário 5, armário 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui vai até um armário 900, tá? São nomes. Então, é um corredor a 900 armários, de 1 a 900. Inicialmente, todos fechados. 900 pessoas também, numerado de 1 a 900. Então, vamos pensar aqui, ó, em pessoas. Aqui. Isso aqui são armários, tá? Armários. E aqui eu vou pensar em pessoas, botando assim, vertical. Então, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, pessoa 4, 5, 6, 7... vem até pessoa 900. Muito bem. E ele diz assim, então é um corredor 900 armários, numerado de 1 a 900, inicialmente todos fechados. Então todos estão fechados, inicialmente. 900 pessoas atravessa o corredor, tem um corredor, tal, atravessa aqui. Atravessa o corredor. A pessoa de número K, quer dizer, números são esses carinhas aqui, ó. Uma pessoa de um número qualquer reverte o estado de todos os armários cujos números são múltiplos de K. Então vamos entender o problema. Olha só, esse pessoa 1, quais são os múltiplos de 1? Múltiplos de 1 são os números dos armários. Então veja bem, 1 é múltiplo de 1, 2 é múltiplo de 1, porque é 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 4. Então, todos esses números são múltiplos de 1. Se esses armários estavam inicialmente fechados, então esse cara vem e abre todos os armários. Então, abriu, né? Estou colocando aqui apenas esse. Na realidade, ele abriu todos os armários. Esse cara 2, ele, ó, a pessoa reverte o estado dos armários cujos números são múltiplos de K. Por exemplo, a pessoa de número 4 mexe nos armários que são múltiplos de 4. Múltiplos de 4 é 4, 8, 12, 16, etc. Que se encontram fechados. Ou
fechados e fechando que se encontra aberto. Então ele vai mudar. Então veja, quais são os múltiplos de 2? 2 vezes 1, 2. Ele estava aberto, então ele vai fechar. O 4, né? O 4, né, quando ele chegou aqui, estava aberto, né? Então ele fechou. O 8, assim, ó. O 8, então isso aqui é o 2, isso aqui é o 4, o 8, ele fechou, porque 2, 4 e 8 são múltiplos de 2. Vamos pensar nos múltiplos de 3. O 3 vezes 1, 3. Veja que esse cara aqui ele não mexeu, ele deixou aberto, estava aberto. Porque ele não foi nele que ele mexeu no armário. Então o 3 vezes 1, 3, ele vai manter fechado. Vai fechar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Vou botar no 6 aqui, ó. No 6. Ele continuou aberto aqui e aqui ele fechou. Trocou, né? Quando é aberto ele fecha. Então veja, 3. Não, botei 7. É 6. Múltiplo de 3 é 6. Então aqui é aberto, aqui fechou. Veja aqui o 9. 9, né? Estava aberto, aí fechou. Certo? Veja aqui o 4. O 4, né? Ó, pensando aqui no 4. Para que a gente entenda o problema. Pensando no 4. O 4. Quais são os múltiplos de 4? 4. Então, esse cara aqui estava fechado, né? Esse cara não mexeu nele. Esse cara, 4, abriu. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui estava fechado. Abriu. Né? Bom, e aí isso vai acontecendo. No final, ele pergunta assim. Ele pergunta, por exemplo, tal, a pessoa do número 4 mexe nos armários tal, os que encontram fechados, fechando que se encontra aberto. Ao final, quais armários ficaram abertos? Veja o seguinte, nessa situação aqui, ó, vamos dizer que eu cheguei aqui. O que aconteceu aqui? Ó? Observe que o armário 4 aqui está aberto. O armário 8 também está aberto. Então, o que aconteceu com o armário 4? Isso aqui é um problema, não é simples não. O que aconteceu com o armário 4? O armário 4, né, ele estava fechado, aí apareceu um divisor. Vamos pensar agora em divisor. Divisor de 4, divisor 1 de 4. Abriu. Depois, outro divisor de 4 é o 2. Divisor de 4, 1. Depois vem o divisor 2, fechou. E depois o divisor 4 abriu. Então, houve, num caso do 4, né, você tem um divisor, que o 4 dividido por 1, 4 dividido por 2 e 4 dividido por 4, que são os divisores 1, 2, 4. Então, há 3 divisores aqui, né, que manteve o 4 aberto. Manteve o 4 aberto. Veja o 8. Como exemplo, eu peguei o 8. Quais são os divisores do 8? 1. Vamos pensar num armário 8. No armário 8. Quais são os divisores do armário 8? 1. Abriu. 8. Abriu. O 2. Divisores 2. O 2, né, fechou. Depois o 4 abriu. Então, novamente, uma situação que você tem 3 divisores,
que é uma quantidade ímpar de divisores. Então, toda vez que você tiver uma quantidade ímpar de divisores, ele estava fechado, então ele vai abrir, né? Vai sempre acontecer isso, abrir, fechar, abrir, fechar. Como o número de divisores é ímpar, que são esses carinhas aqui, ele vai permanecer no final aberto. Aberto. Então ele quer quais armários ficarão abertos. Então, os armários que ficarão abertos serão aqueles cujos números dos armários têm número de divisores ímpares. E o que quer dizer isso? Por exemplo, para que um número tenha uma quantidade ímpar de divisores, ele fatorado, né? Quando você botar esse cara numa forma de potência, ele vai dar um divisor ímpar. Então, observe o seguinte, olha só. Vamos pensar aqui num 2 ao quadrado. Vamos pensar no 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Tá? Então, veja que o 1, né? O 1 ele está aberto aqui. Tá? 1 ao quadrado. Agora, vamos pensar no 2 ao quadrado. 1 ao quadrado. 2 ao quadrado. Quantos divisores tem? 2 mais 1, 3. Então, se eu pensar no 2 ao quadrado, eu vou ter o número 4. Veja que tem 3 divisores. Vamos pensar no 3 ao quadrado, dá 9. Então, se você olhar o 9, né, quando você tiver o 9 aqui, e você vai fazer isso aqui, quando você vai observar que ele vai ficar aberto. Vamos depois testar. Se você pegar o 4 ao quadrado, o 5 ao quadrado, o 6 ao quadrado, etc., esses números, 1, 4, 9, 16, 25, 36, esses números aqui, ó, eles terão uma quantidade de divisores ímpares, porque eles, fatorados, vão ter sempre assim, ó, 2 mais 1, 2 mais 1, 2 mais 1, são potências, né? Potências, somando 3 vai dar 2 mais 1, sempre 3 a quantidade de divisores. Então, o que acontece? Até chegar a 90 ao quadrado. Esses carinhas aqui são carinhas que vão gerar divisores, né? Número de divisores ímpares. Por exemplo, pegar um 9. Vamos pegar um 9 aqui, ó, o 9. Né? 9. Um fator 9. Ó, 9. 3 vezes 3. 3 vezes 1. 9 é 3 ao quadrado. Então, você tem quantos divisores? 2 mais 1, 3 divisores. Tá? 6 ao quadrado, 36. Se você fatorar o 36, 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, você vai ter 2 à quarta vezes 3 ao quadrado. 4 mais 1, 5. 2 mais 1, 3. Você tem 15 divisores ímpares, 15 divisores. Então, esses carinhas aqui, ó, números de armários que são exatamente potências, desse tipo, 1, 4, 9, 16, 25, até chegar o armário 6 ao quadrado, né? Armário 36, né? Ele vai até o armário 900, até chegar, né, aquele armário
né, que vai ser o armário de número 900, esses carinhas aqui serão os caras que vão ter o armário aberto, né? Então, 1, 4, 3, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc. E o 30 ao quadrado, que é o, né, eu apaguei aqui, mas o 30 ao quadrado seria o 30 vezes 30, que é exatamente o 900, seria o último aqui. Quer dizer, o armário 900 também fica aberto, né? Como ele coloca aqui. Então, gente, é isso. A gente, né, mostrou para vocês, são problemas, assim, eu acho, de certa forma, exigem muito da gente, né? Exige muito, são problemas simples, mas são problemas, né, da matemática discreta, que envolve um raciocínio lógico matemático e que caem em concursos, né, muitas vezes do Profimate, né, concursos públicos, né. Eu acho que vale vocês estarem revendo e pensando aí no que eu coloquei para vocês, né, podendo colocar aí suas críticas, seus questionamentos. Um grande abraço, sou o professor Alzir, espero que possa ajudar, né, no estudo de vocês. Até mais.